Oi, 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 galerinha, tudo bem com vocês? A prof também tá bem. Passaram bem o final de semana? A prof também, trabalhando, né? Mas, bem. Então, vamos lá. Hoje, vamos para mais uma aula de matemática. A prof vai retomar sobre números decimais até as operações de multiplicação de números decimais. Por quê? Porque o próximo conteúdo é divisão de números decimais. E a divisão, ela é um pouquinho mais complicadinha, certo? Então, a prof quer retomar até aqui, para a gente poder ficar somente na divisão, certo? Na divisão de números decimais. Ela é um pouquinho mais complicadinha, um pouquinho de fazer, mas por isso que a prof quer ficar um tempinho nisso para que vocês entendam bem como é que funciona, certo? Então vamos lá. A prof fez aqui uma apresentação em PowerPoint para a gente retomar. Então vamos lá. Números decimais. Então a gente sabe que nós temos aqui as unidades simples, as unidades de milhar, que é o nosso quadro posicional, certo? Então, nós temos lá as unidades simples, as dezenas, as centenas, a unidade de milhar. E aqui nós temos a vírgula, né? Aqui que é a vírgula decimal. Então, depois das unidades simples, a gente tem o espacinho da vírgula, certo? E aí nós temos os décimos, os centésimos e os milésimos, certo? Esse ponto aqui é o ponto só que separa, né, uma ordem da outra, vamos dizer, né? Uma classe da outra, a classe de milhar e a classe das unidades simples, certo? É contado de 3 em 3. Então, vamos lá. Os números decimais, eles são caracterizados por ter uma parte inteira e uma parte decimal, separados por vírgula. Então, claro, a parte inteira está aqui antes da vírgula e a parte decimal está depois da vírgula, certo? De modo geral, dizemos que números decimais, eles não são inteiros, pois eles representam quantidades quebradas, ou seja, partes fracionadas de um número inteiro. Ele vai as partezinhas quebradinhas daquele número. Então, o que são números decimais? Os números decimais têm como principal característica a presença da vírgula. Se tem vírgula, é número decimal, certo? Assim como os números inteiros, os decimais também utilizam o sistema de numeração decimal, ou seja, podemos diferenciar os números pela posição em que os algarismos se encontram. Então, podemos, né, diferenciar os números aqui, ó, pela posição que eles se encontram. Eles estão depois da vírgula, eles são decimais. Eles estão primeiro, antes da vírgula, números inteiros, certo? Os números decimais aparecem com frequência em nosso dia a dia, como ao realizar compras em um supermercado ou abastecer o carro. Assim, é importante entender como funciona o sistema de posição e, consequentemente, a nomenclatura desses números, quer dizer, o nome deles. Veja os exemplos. Vamos analisar o número 5 inteiros, né? 4.561. 5 é a parte inteira. Olha lá, 5 é a parte inteira, tá lá, ó, antes da vírgula. O 4 é o décimos. O 5 é o centésimo. O 6 é o milésimos. E o 1 aqui, ó, ele é o décimo de milésimos. Aí ele começa de novo. Décimo de milésimos, centésimos de milésimos e milésimos de milésimos. Então, ele vai continuando a sequência. Veja que o algarismo 5 aparece 2 vezes no número. Entretanto, ele representa a quantidade diferente, certo? O 5, aqui está o 5, ó, aqui é a parte inteira, indica 5 unidades. Enquanto os números que estão à direita da vírgula, né, depois da vírgula, representam frações de 1 inteiro.
Assim, a leitura do número deve ser feita da seguinte maneira: 5 inteiros, 4.561 décimos de milésimos, certo? Então, a gente tem que usar o décimo de milésimos, que é onde o 1 está. O último número, ó. Décimos, centésimos, milésimos, décimos de milésimos, certo? Na nossa tabela, a gente entra em unidades de milhar, dezena de milhar e centena de milhar, né? Aqui a gente usa décimos de milésimos, centésimos de milésimos, milésimos de milésimos. Nós vamos fazendo assim, certo? Veja aqui, à esquerda da vírgula, sempre se encontra a parte inteira, ó, tá aqui. Sempre primeiro, antes da vírgula, a parte inteira. Observe agora que quando o algarismo zero é colocado nos décimos, centésimos ou milésimos, e assim por diante, não muda o número, gente. Desde que não exista nenhum número à direita desse zero. Então, assim, não tem nenhum número aqui, ó, só tem zero, ó. 3,000 é igual a 3. Né? Vai repetir o 3, porque os zeros não há valor algum. O 5, ó, vírgula 0 é igual a 5. Por quê? Porque todas as unidades aqui, os décimos, os centésimos, milésimos, é tudo zero. Então, não vai contar a mesma coisa aqui. Agora, se tivesse um 1, já ia contar, né? Já ia contar 3 inteiros e 100 milésimos, certo? Ia ser assim. Aí ia contar, mas como é zero, não conta. Adição. A adição de números decimais é definida como a adição de números inteiros. É a mesma coisa. Devemos somar parte inteira com parte inteira, décimos com décimos, centésimo com centésimos e milésimos com milésimos. Em outras palavras, devemos colocar vírgula embaixo de vírgula, aquilo que a prof já explicou. Na adição, eu faço a soma normal, como a gente sabe fazer, e só coloco vírgula embaixo de vírgula, ó. Certo? A subtração também. A subtração entre dois números decimais se dá da mesma forma que a adição. A mesma, igual, né? Só operamos parte inteira com parte inteira, décimos com décimos, centésimos com centésimos, milésimos com milésimos. Olha lá o exemplo. Eu só tenho que olhar o quê? A posição da vírgula, porque eu vou colocar a vírgula embaixo de vírgula, certo? E a multiplicação? A multiplicação entre dois números decimais é realizada de maneira bem parecida com a nossa multiplicação normal, né? Ao final, somamos a quantidade de casas decimais de dois números e colocamos essas casas decimais no resultado. Então, ó, a gente faz a multiplicação aqui, ó, igualzinha a gente aprendeu a fazer. Igualzinha, né? A gente faz igual a que a gente aprendeu a fazer. Só que depois, o que eu tenho que fazer? Ver a minha vírgula, certo? Ó, vou colocar a vírgula. Aqui eu tenho um número aqui antes da vírgula, ó, a vírgula vem aqui, certo? Então, gente, era isso que a prof queria explicar para vocês, certo? Eu não entrei aqui nessa parte ainda com vocês de mais números em cima aqui eu só entrei com um número inteiro, né, na multiplicação, mas eu vou entrar com vocês na multiplicação assim também. Só eu quero primeiro dar a divisão, para que vocês entendam bem a divisão, para depois a gente vir pegar multiplicação e divisão, certo? A multiplicação, ela continua praticamente quase da mesma forma. Eu só tenho que lembrar sobre a vírgula, né? E a divisão, ela já é bem diferente. Então, a gente precisa ter mais um tempo na divisão, certo? Então, assim, gente, a prof queria explicar isso para vocês. Vou deixar a tarefa de casa lá no Que Mágico. É uma folha de atividades, certo? Com operações com números decimais, que eu acho bem bom para vocês treinarem. Lembrando, o caderno de vocês ainda está comigo, mas eu quero ver se eu já levo lá para a escola para devolverem, para vocês poderem colar essa atividade no caderno. Então, vocês vão imprimir a atividade e vão fazer e vão guardar essa atividade.
Quando a prof der o caderno, aí vocês colam a atividade. Certo, gente? Então, era isso que a prof queria explicar para vocês. Só uma retomadinha, rapidinha, porque a próxima aula já é o conteúdo de operação dos números decimais com divisão, certo? Então, era isso. Então, ficamos por aqui. Se cuidem. Até a nossa próxima aula. E, ó, beijos para vocês.